Ivan, bom dia. É sempre um prazer poder conversar contigo e ouvir as tuas reflexões ou informações precisas, tá? No caso daí da Inglaterra, boa tarde, né? A questão é simples. A Polícia Federal deflagrou uma ação exatamente para identificar ou para apreender uma suposta ligação do PCC, do Comando Vermelho, com a Al-Qaeda. Ok? Operada, em especial, a partir da Tríplice Fronteira. Não é novidade. A Tríplice Fronteira já está sob foco, sob mira, não é apenas da Polícia Federal, é de, inclusive, polícias internacionais e agências de inteligência, porque lá já foi indicado há muito tempo que existe uma conexão do crime organizado brasileiro, talvez não dessas duas, vamos colocar assim, agências, porque é assim que o governo atual observa, com vários outros grupos terroristas. O que você pode falar sobre isso? Quais são as informações que você tem, tanto com a investigação e sobre a possibilidade que não seja apenas possível ligação, mas uma provável ligação com bastante, com elevada perspectiva, elevado percentual? Bom dia, professor Marcelo Suano. Olha só, a operação foi realizada em 4 estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, com foco na cidade de Foz do Iguaçu. 10 pessoas foram presas, incluindo 4 libaneses. E aí a gente pega esse fio condutor. Esses libaneses são acusados de operar uma rede de lavagem de dinheiro ilícito, né, que teria movimentado aproximadamente 100 milhões de reais. Eu repito, 100 milhões de reais. E essa operação também investiga, então, as conexões com a Al-Qaeda, grupo terrorista. Professor Marcelo, quando os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho, eles equipararam essas duas facções justamente à Al-Qaeda, ao Estado Islâmico, ao Hamas, ao Hezbollah. Agora, muito provavelmente, a decisão americana também tenha sido baseada nas conexões com esses grupos. É óbvio que eles não podem vir a público e dizer, olha, descobrimos a conexão, porque eles estão ainda investigando. Isso atrapalharia as investigações, atrapalharia, por exemplo, operações como essa de ontem. Agora, esse elo, digamos assim, a gente já tem uma pista, e eu vou trazer aqui para a nossa audiência. No mês passado, o porta-voz da Europol, ele declarou que o PCC é responsável por praticamente 100% da cocaína, que entra na Europa. E o PCC ele recebe por essa logística em armas provenientes do Paquistão. Professor Marcelo, o senhor sabe muito bem, como eu andei trabalhando nisso ontem também, só para uma averiguação, mas quem está no Paquistão? A Al-Qaeda. Obviamente que esse porta-voz da Europol não citou especificamente a Al-Qaeda, justamente para não atrapalhar as investigações. Mas aqui a gente começa a ter mais um elemento de possibilidade aí dessa aproximação do PCC com a Al-Qaeda. Então, a gente tem esse elo. E ali na Tríplice Fronteira, como o professor Marcelo disse, nós temos um foco justamente de atuação desses grupos e de grupos terroristas, inclusive o Hezbollah. Professor Marcelo, se o senhor quiser ganhar 10 milhões de dólares, eu explico para o senhor. É simples, basta entregar informações ao Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre informações referentes à atuação de empresas e casas de câmbio de fachada que lavam dinheiro para o Hezbollah e eles estão pagando essa recompensa. E para concluir, quando a gente começa a falar de Al-Qaeda, Tríplice Fronteira, Hezbollah e grupos assim, nós devemos incluir também a possibilidade na equação aí de uma parceria em sigilo com Israel, porque é de interesse de Israel desmantelar toda e qualquer maneira, né, possibilidade aí da Al-Qaeda, Hezbollah captarem recursos para financiarem a sua guerra contra Israel. Então, nos bastidores, nós podemos trabalhar com a hipótese de que a inteligência de Israel e a inteligência americana estejam trabalhando com setores aí das autoridades brasileiras, da Polícia Civil, enfim, dispostos a colaborar, obviamente, né, para desmantelar toda essa rede. Daniel, eu estou falando bastante hoje, eu prometo me conter aqui agora, tá? Devolvo para você. E nós gostamos de ouvir, gostamos também desse momento agora, que é a nossa conexão Brasília-Londres. Berenice Leite.
Ivan, bom dia. Sempre muito bom poder falar com você. E, bom, queria informações com relação a um juiz federal lá dos Estados Unidos que determinou que o ditador da Venezuela, né, o Maduro, que agora está preso, ele pague 314 milhões de dólares em indenizações a mais de 10 cidadãos norte-americanos. Eles acusam o regime de prendê-los e torturá-los. Então, Ivan, queria saber de você como é que foi essa decisão judicial em relação ao Maduro, que segue preso nos Estados Unidos, não é? Bom dia, Berenice. Desejo aí a você um ótimo dia de trabalho na nossa capital. Olha só, mais uma ação que está correndo contra o Maduro. Sim, ele continua preso, inclusive na semana que vem. Ele deve comparecer em um tribunal, né, no andamento do caso dele, da prisão dele de janeiro, né? Ali, Berenice, talvez a gente tenha uma pista se ele vai delatar ou não. Outro que deve comparecer na justiça americana semana que vem é o Alex Saab, que era uma espécie de tesoureiro do regime. E por que eu citei o Alex Saab aqui? Porque, além do Maduro, o Saab também foi condenado aí a pagar esses 314 milhões de dólares por tortura. O que aconteceu, Berenice? O regime do Maduro capturou 10 cidadãos americanos entre o final da década passada e o começo dessa década. Depois de uma longa negociação, eles foram soltos, só que eles chegaram alegando que sofreram torturas enquanto estiveram presos. Agora, após uma investigação, enfim, que concluiu, né, que eles de fato foram torturados, esse juiz aplicou essa sentença aí de 314 milhões de dólares em indenização para esses cidadãos americanos. Aqui a gente vê como nos Estados Unidos eles levam muito a sério essa questão de defender o seu cidadão, não importa se ele esteja em solo americano ou não. Esse é o ponto base aqui, né, que deu a motivação para essa decisão. Agora tem um outro ponto, Berenice. Existem denúncias, e não são poucas, de torturas contra presos políticos lá na Venezuela. Nós tivemos mortes, inclusive. No final do ano passado, a gente noticiou aqui que um ex-governador morreu em condições análogas à do Clesão em uma prisão do regime. Ele tinha um problema do coração, não deram o tratamento. Primeiro que ele não deveria estar preso, mas não deram um tratamento adequado, né, para que ele tratasse ali dessa doença no coração, e ele veio falecer em uma prisão do regime. Por que eu estou colocando essas duas coisas juntas? Cedo ou tarde, Berenice, nós teremos um grande julgamento em um tribunal contra o regime chavista / Maduro por todas essas torturas. E a gente espera que um dia toda e qualquer tortura a um preso seja julgado adequadamente, preso político ou não. Ninguém merece ser torturado, ninguém deve ser torturado, e a gente espera que a justiça chegue não só para o regime do Maduro, mas para todos os regimes. Daniel, eu devolvo para você. Agora, Ivan, as Forças Armadas americanas lançaram uma nova onda de ataques contra o Irã ontem. Segundo os militares, os alvos foram instalações utilizadas pelo regime de Teherã para ameaçar embarcações que navegam pelo Estreito de Hormuz. Enquanto os ataques ocorriam, Donald Trump disse que o regime de Teherã quer muito chegar a um acordo de paz. Quais as novidades você tem sobre essa guerra, Ivan? Olha, ontem nós comentávamos aqui, Daniel, da possibilidade do desembarque de tropas americanas no Irã. E este ataque de ontem, além, né, dessa capacidade do Irã atingir os navios comerciais que passam pelo Estreito de Hormuz, esse ataque visou também algumas instalações militares da Guarda Revolucionária em terra, no sentido de operação por terra, do exército da Guarda Revolucionária. Vamos colocar assim para as pessoas entenderem. Esse ataque pode ser um indicativo de que os Estados Unidos estejam realmente se preparando para a possibilidade de um desembarque no Irã. Vai acontecer o desembarque, Daniel? Eu não sei. Mas esse ataque que aconteceu ontem, olhando ali os alvos que eles atingiram, eles indicam sim que é aquele ataque que previne, né, que enfraquece o inimigo para você poder realizar o desembarque com mais segurança, né, para suas tropas. Então, a gente pode começar também a pensar nesse cenário. As declarações do presidente Trump de que o regime iraniano quer negociar fazem parte da narrativa. O problema, Daniel, é que fica cada vez mais evidente que ninguém sabe, tá? E não é um demérito dos Estados Unidos, porque
Na verdade, ninguém sabe quem está no poder no Irã. Muito provavelmente, a essa altura do campeonato, está tendo uma disputa de poder ali, pelo vácuo deixado pelo Ayatollah, já que o filho não está preenchendo esse vácuo, isso está cada vez mais claro. Enquanto ele não aparecer em público, a gente não sabe a real condição de saúde dele, enfim. Então a gente está tendo essa disputa. E o Trump, ele, quando ele faz essas declarações, ele está dizendo, ó, um dos lados quer negociar comigo. Será que o outro também não vai apelar para o bom senso e vir para a mesa também? Só que eu acho que isso só vai acontecer depois que essa disputa interna ficar resolvida. Quando a gente não sabe, Daniel.